E na manhã o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, que no estúdio a gente conversa com o Rizomar Júnior, ele que vai tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo 984-42-4000, prazo que acaba amanhã, é importante a pessoa ficar atenta e fazer logo se não tiver feito ainda, né? Acaba amanhã às 11h59 e quem não fizer está sujeito a multa e até o bloqueio do CPF. Muito boa tarde para você, obrigado por bem? ter vindo. Vamos explicar primeiro para quem está assistindo o que é a declaração do imposto de renda. Declaração do imposto de renda nada mais onde é um programa do governo que você vai demonstrar o que você recebeu no ano anterior. Contribuinte normal, que é funcionário, empresário, que tem renda superior a R$ 28.559,70, está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Quem recebeu rendimentos isentos, caso de indenização, lucros distribuídos a sócios, acima de 40 mil tem que declarar também, e quem tem patrimônio acima de 300 mil também tem que estar obrigado a fazer a declaração. Tem outras especificações que é muito extensa. Você que está assistindo a gente pode mandar a sua pergunta para cá pelo 984-42-4000. Eu sigo a entrevista aqui perguntando agora qual é a maior dúvida que o contribuinte tem em relação à declaração do imposto de renda. Quem deve declarar? A principal dúvida é o seguinte, é dos rendimentos. Recebi tanto, quanto que eu tenho que receber? Dá em média R$ 2.300. Se o contribuinte recebe em média esse valor, ele vai superar o teto de R$ 28.559,70 e tem que fazer a declaração de imposto de renda. Basicamente, a maioria, 80% dos contribuintes que declaram se encaixam nesse quesito. Tá certo. Chegou a primeira pergunta aqui do Marcelo Júnior. Minha renda é de R$ 1.500 por mês, né? Preciso declarar? Dá uma média de R$ 20 mil por ano. Não precisa. Se está renda inferior aos R$ 28.559, não precisa fazer a declaração do imposto de renda. Se quiser fazer, não tem problema, mas não está obrigado. A declaração ela é sempre tem muitos detalhes ali, às vezes a pessoa acaba se perdendo um pouco. Qual é a maior dúvida que o contribuinte tem em relação do momento ele está fazendo a declaração? A maior dúvida geralmente também é a questão dos dependentes. Quem eu devo declarar como dependente e tal? Às vezes a pessoa acha que porque tem 4 filhos, 3 filhos, todo mundo é dependente e o filho trabalha, tem sua própria renda e quando vai lançar no imposto de renda, cai na malha fina. Principalmente cai muito por causa de dependente. Certo. Agora a pergunta do Patrick. Sou autônomo e recebo em conta. Nesse caso, é necessário declarar o imposto de renda ou o meio pelo qual eu recebo influência? Ele quer saber se ele precisa declarar o imposto de renda sendo autônomo, recebendo lá na conta dele. É a mesma regra, ele falou que ele é MEI. O MEI tem uma regra específica. O Patrick vai ter que fazer a declaração do MEI, que vai até o mês que vem, que é uma declaração distinta. E a declaração do imposto de renda, ele só vai estar obrigado a fazer se ele jogar na regrinha do imposto de renda, que é o seguinte, se for serviço, ele vai oferir o lucro de 32%, que já é regra. Se for comércio, 8%. Jogando esse valor, se der superior ao teto dos 28 mil, ele vai estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda também. Eu peço que continue aqui com a gente. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você pode mandar sua pergunta pelo 984-42-4000. Obrigado por enquanto. Ideia boa, né? 12h36 agora, a gente continua falando sobre declaração de imposto de renda aqui no J1. Você pode mandar a sua pergunta pra gente pelo nosso WhatsApp, 98442-4000. Rizomar, chegaram algumas perguntas aqui do Ailson de Cidade Ocidental, por exemplo. Ele gostaria de saber, ele disse que já declarou o imposto de renda e a restituição deu apenas R$ 120. Mas ele fala que um colega dele com o mesmo salário declarou e a restituição desse colega deu R$ 610. Ele quer saber o porquê dessa diferença, o que pode influenciar nessa mudança. Geralmente essa diferença é por causa que a declaração dele foi feita do modo simplificado e a do colega por deduções legais, onde você informa dependente, despesas dedutíveis como educação, plano de saúde, por aí vai. E é por isso que o dele, como foi simplificada, provavelmente ele não tenha essas despesas. Aí a restituição dá lá embaixo e a do colega subiu, desse valor superior. Evandro Maciel, eu era obrigado a declarar o imposto de renda em 2017. Não fiz a declaração, como devo proceder agora para regularizar minha situação? É só fazer a declaração de 2017 e se tiver obrigado a fazer referente ao ano passado de 2018, faz também. Se não tem a documentação da de 2017, entrega pelo menos essa referente ao ano passado, o ano de 2018, para não pagar multa, porque a de 2017 ele já vai pagar multa. Pergunta interessante agora aqui do Fernando do Jardim Gá, olha só.
Ele falou que deposita sempre valores na poupança para o filho dele. Ele quer saber se precisa declarar esses valores também. Ele pode declarar, mas o simples fato dele depositar o valor todo mês não dá o direito de ele abater. Tem que ter um documento em juízo para ele poder lançar e deduzir esses valores no imposto de renda dele. Como seria esse documento, por exemplo? Um acordo na justiça, entendeu? Vai lá na justiça, faz um acordo dizendo, ó, todo mês eu vou depositar a quantia X para chegar no imposto de renda, ele poder falar e se a Receita chamar ele poder justificar. Mais perguntas chegando aqui agora da Fernanda, da Lucídia Santos. Recebi um dinheiro, uma herança de R$54 mil. Preciso declarar? Precisa declarar. Essa herança você vai declarar na ficha de bens e direitos que você recebeu. Se foi algum imóvel, alguma coisa de herança, o que você vai fazer? Você tem outro programa que é o programa de atualização, que você vai ver de ganho de capital. Se teve ganho de capital, você vai pagar o imposto sobre ganho de capital. Se não teve ganho de capital, só vai lançar na tua ficha de bens e direitos. Certo. Carlos de Valparaíso, em 2018, trabalhei em 2 empresas. Em uma eu ganhava R$1.200, na outra R$1.040. Ele quer saber se tem que declarar fontes diferentes. Tem que declarar fontes diferentes, mas por esse valor que ele passou, provavelmente não vai bater o teto, que é os R$28.559. Então não precisa. Se não ultrapassar, se não ultrapassar, não precisa. Antônio mora em Cidade Ocidental. A Receita Federal por 2 vezes me manda cartas de cobrança, mas eu só recebo R$850 por mês. A Receita realmente pode mandar cartas assim? Pode mandar carta de cobrança, mas por esse valor que ele diz que recebe, ele tem que verificar, vai na Receita, leva esse documento para ver se tem alguma veracidade, porque não é comum. Nesse valor, tem que ver não dá o valor do imposto de renda. Para precisar declarar. Para precisar declarar. O imposto, né? Agora tem uma pergunta aqui do Matheus, ele pergunta se MEI está sujeito a pagar imposto recebendo depósito de cliente para a conta de pessoa física do proprietário do MEI. No primeiro bloco eu expliquei, o MEI ele tem que fazer a declaração do imposto de renda se ele ultrapassar os 28.559, que é no mesmo esquema. Mas como é que faz? Para o MEI você tem que primeiro auferir o lucro, porque o MEI tem uma declaração própria também para fazer do MEI que vai até maio. Depois que ele auferir esse lucro, se o lucro deu superior aos 28.559, ele está obrigado a fazer a declaração também. Tem muita gente que tem essa dúvida aqui do Francisco. Olha só, ele quer saber, ele fala que declarou no ano passado, 2017, e se esse ano ele precisa declarar menos não atingindo esse valor de R$28 mil aí por ano. Não precisa. Não está obrigado. Ele não vai cair na malha fina se ele não fizer a declaração. Não tem nada a ver com o ano anterior por ter declarado. Se no ano anterior ele estava obrigado a declarar e fez tudo certinho, e esse ano os rendimentos deles abaixou e não precisa fazer, não tem problema nenhum. Outra dúvida interessante agora da Daiane, ela mora em Lusiânia, gostaria de saber se imóveis financiados precisa declarar também. Tem que declarar no teu imposto de renda. Não é o requisito. Se a renda dela não ultrapassou os 28.559 e se a soma dos bens dela não dá superior a 300 mil, ela não é obrigada a colocar. Mas se ela quiser colocar, pode colocar na ficha de bens e direitos também, e ela coloca o valor que ela pagou até o final do ano passado, até dezembro de 2018, e o valor que falta para quitar o financiamento. Tá ótimo. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no J1. É bom o pessoal ficar atento e correr com isso aí, fazer a declaração hoje mesmo. Né? Tem até amanhã, às 23h59, lembrando que o sistema da Receita Federal fica offline de 1h da manhã até às 5h da manhã, para ajuste. Tá aí a dica. Rizomar, obrigado. Boa tarde para você. E olha só, você participa aqui do J1 com a gente, mandando a sua sugestão também pelo nosso e-mail, que é o jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.